Olá, queridos, boa tarde, início de noite, dependendo de onde você esteja me ouvindo agora. Mais um dia, nós estamos juntos na presença do Senhor para buscarmos a face dEle, adorarmos, bendizermos o nome dEle. Você é nosso convidado para estar conosco durante esse tempo. Você pode compartilhar com alguém também este link do culto. Tenho certeza absoluta que a pessoa para a qual você compartilhar será alimentada pela palavra de Deus, receberá vida de Deus nesse dia. Que bom poder estar com você, ainda que dessa forma, mais unidos em espírito, compartilhando da vida e da graça de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela deve ser ministrada em todo tempo e em toda circunstância. E o Senhor tem nos dado essa estratégia tecnológica e através dela a vida de Deus tem sido compartilhada. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada nesse culto poderoso, cheio de unção, de graça, de vida de Deus. Eu sou o pastor Nelson, sou o supervisor da Vinha Angola, com muita alegria servimos aos nossos pastores Aloísio, pastor Naor, todo o conselho apostólico aqui em Angola, nesta missão que Deus tem nos dado. Aqui nós caminhamos em aliança com o apóstolo Elias, da AMC, temos uma parceria única, que o objetivo primário, maior, é compartilhar da graça, do poder, da vida de Deus, e vamos juntos avançando a cada dia. Nós já não definimos mais data para voltar ao culto presencial, porque todas as datas que nós havíamos previsto não deu certo, houve uma alteração. Então, alinhamos o nosso coração e entendemos que é assim que nós vamos avançar, e é dessa maneira, e o dia que o Senhor permitir, nós vamos estar juntos novamente pessoalmente. Glória a Deus, ontem tivemos um evento maravilhoso, nossa festa da colheita, celebramos com alegria todos os frutos que o Senhor nos deu ao longo do semestre. Sinta-se abençoado, privilegiado por estar conosco. Talvez você passou a ser membro da igreja ao longo do semestre, desse primeiro semestre, através da internet. A bênção que está sobre nós, sobre você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família videira aqui em Angola, Luanda e em todo o nosso país, em Benguela. E juntos vamos avançar para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar consagrando o nosso culto, declarando que o Espírito Santo tem liberdade de operar, de agir através do louvor, da palavra. Amém? Vamos consagrar nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós oramos em concordância, declarando que este culto, esta reunião, vai ser um grande mover do Senhor. O Espírito Santo vai fluir, vai usar cada um dos irmãos do louvor. Será um tempo glorioso, sobrenatural. Nós iremos entrar na Tua presença pelas portas dos louvores, enquanto louvamos, enquanto compartilhamos a palavra, enquanto oramos, ceiamos. Haverá muitos milagres entre nós, salvação, cura. Nós cremos assim, em nome de Jesus, que o poder de Deus esteja sobre você, aí onde você está. Nós vamos celebrar a ceia até que tenhamos o primeiro culto presencial. Todos os finais de semana nós vamos celebrar a ceia. Então, enquanto começamos o louvor, você pode preparar a ceia, pão, o vinho, e vamos celebrar juntos em família, proclamando a morte e a ressurreição de Jesus, em nome do seu Filho amado. Aleluia. Amém? Então, por favor, prepare-se. Eu quero compartilhar um texto para fundamentar aqui o nosso início, o nosso culto. Atos capítulo 13, versículo 6. É uma viagem missionária de Paulo e Barnabé. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Paulo e Barnabé, eles viajaram, chegaram até essa ilha, encontraram um judeu, um falso profeta, chamado Bar-Jesus, e este praticava magia. No versículo 7 diz algo muito interessante. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Este homem
muito culto, mandou chamar Paulo e Barnabé. Sabe por quê? Porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Que você hoje possa ter a mesma fome, a mesma sede que este homem tinha por ouvir a palavra de Deus. Mesmo estando sendo assessorado por um falso profeta, o poder do Senhor, através de Paulo e Barnabé, ao chegar naquela ilha, naquele lugar, moveu o mundo espiritual, quebrou o engano que estava sobre aquele procônsul, movido por aquele falso profeta, e ele então teve sede de ouvir da palavra de Deus. Que todo espírito contrário, que todo falso profeta, que toda palavra enganosa que talvez prendia você e impedia você de ouvir a palavra de Deus seja quebrada agora em nome de Jesus. Eu quero declarar, você está livre e a palavra de Deus há de fluir na sua vida e no seu coração. Deus te abençoe, vamos juntos louvar, bendizer o Senhor. Fique de pé aí na sua casa, onde você está, aplaude, dance, cante, louve o Senhor. Deus te abençoe, estamos juntos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O seu amor é pra sempre. Oh, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O seu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. E que posso te dar por tudo que tu és? Você me Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Coloca a mão no seu coração, declara isso. Tu és bom, Ele é bom em todos os tempos. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.
sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor, o seu amor dura para sempre. Nada muda o seu amor, Jesus. O seu amor dura para sempre. Não há circunstância que pode mudar o amor de Jesus pela sua vida. Declare, declare, declare. Dura para sempre, para sempre. O seu amor, seu amor, dura para sempre. O seu amor, seu amor, dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Diga glória a Deus onde estás. Começa a adorar o Senhor. Adora Ele porque Tu és o filho dele. Amém. Tu és um filho que confia todo momento e todo momento a Ele. Aleluia. É por isso, vamos louvar. Vamos declarar essas palavras. Aleluia. E realiza essa palavra na tua vida. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
que permanece para sempre. Não há nada que vai nos abalar. Qual é o tempo? Não há o tempo. O dono do tempo é o Jesus. O dono do carinhoso é o Jesus Cristo. Confiamos a Ele. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Não pare de confiar. E esse é o eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Oh, aleluia. Confia sempre. Aleluia, glória a Deus. Mais um louvor abençoado, poderoso na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar pela nossa casa agora, pela nossa família, antes de nós fazermos a nossa oferta, amém? Vamos lá? Senhor, nós somos gratos. O Senhor tem nos dado uma bênção sobremaneira, que é a nossa família, a nossa casa. Nós consagramos a nossa família, a nossa casa. Nós declaramos que a nossa casa é bendita, a nossa família é do Senhor. Não há maldição que prevaleça sobre a nossa casa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A nossa casa é salva, é redimida, é transformada. A nossa casa é abençoada pelo sacrifício do sangue de Jesus. Nós queremos declarar todos os dias que a nossa família é do Senhor. Nós consagramos em nome de Jesus, aleluia. Tem uma frase que nós temos dito todos os domingos: haja o que houver, a que preço for, eu, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Você e sua casa há de servir ao Senhor. Queridos, nós vamos compartilhar agora uma palavra da oferta. No rodapé tem o nosso IBAN. Você pode abençoar a obra de Deus se você sentir no coração. A palavra diz que nós devemos contribuir segundo o que propôs no coração. Você que está em outro país, que não Angola, onde nós estamos, também existem maneiras de você nos abençoar. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Nós vamos indicar a maneira que você pode participar conosco dessa obra. E eu quero compartilhar um versículo aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? O apóstolo Paulo, ele está ministrando a palavra aqui. E no versículo 12 ele diz: se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? O que serve diante do altar participa do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo, na carta de 1 Coríntios, ele está doutrinando a igreja, fundamentando valores, princípios, ensinando a igreja como ser uma igreja de vencedores, uma igreja pautada em cima de valores sobrenaturais. E ele, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz: Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes,
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, justificados com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Paulo então está mandando uma carta para a igreja de Corinto e ele fundamenta vários princípios acerca do casamento, acerca de valores morais, comportamentos, acerca de relacionamento, e no versículo que lemos, do capítulo 9, ele fala sobre a questão dos direitos dos apóstolos, que era de alimentar-se do serviço que eles praticavam, que era a edificação da casa de Deus. Ainda que não fizesse uso daquilo, era um direito. E ele está dizendo então que se nós estamos ministrando as coisas espirituais, é injusto que recolhamos as materiais, então nós compartilhamos a palavra de Deus. É justo que também recolhamos as materiais, para que possam fazer parte também da edificação da casa de Deus. A casa de Deus não é edificada só com a palavra, ela é edificada com as nossas finanças, porque nós temos muitos compromissos. Nós, por exemplo, aqui temos 5 locais de reunião para a glória de Jesus e estamos avançando. Estamos inaugurando mais um prédio aqui na capital de Angola, Luanda. Deus é tão bom, a Videira Patriota está nascendo, estamos reformando o prédio, ansiosos para começarmos os nossos cultos após esse ambiente de pandemia, e vai ser uma grande bênção. Então, é justo que recolhamos as materiais, para que você possa então fazer parte desta grande família que Deus tem levantado aqui. Que Deus possa te usar poderosamente através das suas finanças. Amém? Vamos orar. Pai, nós consagramos os dizimistas agora, consagramos os ofertantes, aqueles que estão recebendo a tua palavra e percebem que é justo recolhemos as coisas materiais para que possamos edificar a obra e a casa do Senhor. Nós declaramos que haverá multiplicação sobre a igreja, sobre todos aqueles que semeiam na casa do Senhor, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres generosos para abençoarem a edificação da casa de Deus, e juntos prevaleceremos em meio a esta pandemia, em meio a esta situação complicada e difícil, no nome de Jesus. Aleluia. Faça parte conosco da edificação desta obra prevalecente. Queridos, tivemos ontem uma live maravilhosa, mas algo melhor ainda está por vir. Só foi o prenúncio daquilo que vai acontecer no próximo sábado. Nós temos um evento maravilhoso, uma live super produzida. Você deve gerar uma expectativa no seu coração. Caio Carvalho, o obreiro Caio Carvalho, com toda uma equipa, vai ter um tempo de louvor, de adoração, de expressão da grandeza de Deus. E olha, vai ser algo como você não viu ainda, como você não participou ainda aqui na Vinha Angola. Gere uma santa expectativa. No próximo sábado, a partir das 17h30, um grande mover de Deus. Vamos passar a semana toda comunicando nas redes sociais. Participe conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, não se esqueça, vamos celebrar a ceia ao final do nosso culto. É importante que você prepare o pão e o vinho com toda reverência, alegria. Celebre conosco aí na sua casa mesmo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que senti muito no meu coração. Acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Há uma seta de um vírus maldito que nós todos os dias, pela manhã e à tarde, oramos contra ele. Você pode fazer parte da nossa live de oração, horário de Angola, todos os dias, às 7 horas da manhã e 18 horas, no início e no final do dia. E ao sábado, às 8 horas da manhã. Você pode fazer parte conosco. Todos os dias nós temos combatido essa seta do inferno que tem se levantado contra a nossa geração. E há uma seta sutil do diabo, junto com esse espírito, desse vírus péssimo, ruim, triste, que nós entendemos ser uma obra maligna, que é o medo, o pânico, a tristeza, a depressão, que eu penso ser uma crise de identidade.
E eu quero então compartilhar com você, o tema da nossa reflexão hoje é filhos da graça ou filhos da lei. Você saber a sua identidade, a sua origem é de suma importância, porque dependendo de quem é o seu pai, nós já falamos há tempos atrás aqui sobre isso, vai definir muito bem a sua maneira de caminhar, a sua postura, a sua resposta diante daquilo que são os desafios do dia. Então a questão é, você é filho da lei ou filho da graça? Vamos orar por essa palavra, amém? Senhor, nós oramos, colocamos diante do Senhor esse tempo, esse compartilhar, que a Tua palavra produza vida e vida em abundância em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 4, quero reforçar aqui, enquanto você abre aí, embora os nossos irmãos, a equipe da mídia vai colocar aí também o endereço do versículo, Gálatas 4, 22, mas enquanto você procura, quero avisar você também que nós temos as nossas redes sociais, é muito importante você nos seguir e acompanhar todas as programações da igreja. Tivemos o Domingo Kids hoje, vamos entrar em breve na segunda temporada do programa de mulheres, tem muita coisa boa disponível para você, faça parte conosco aí desse tempo da vida da igreja, em nome de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, diz assim: pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, lembre-se disso, um da escrava e o outro da livre. Então, nós temos aqui um pai e 2 filhos. Esses 2 filhos apontam para 2 princípios, 2 estilos de vida, 2 comportamentos completamente diferentes uns dos outros. Os filhos da escrava apontam para aqueles que não têm liberdade. Uma escrava é alguém que está submisso à vontade do outro, não tem liberdade de ir e vir, não tem alegria. E nós sabemos que o povo de Israel, eles foram escravos por mais de 400 anos. E todos aqueles que nasceram daquele ambiente de escravidão, obviamente, estavam debaixo do jugo da escravidão. Eles não gozavam da liberdade. Mas nós também temos o exemplo daqueles que nasceram em Canaã, não é verdade? E aqueles que nasceram em Canaã, nasceram debaixo desse ambiente de liberdade. São os filhos da livre. E naturalmente quem nascia em Canaã não estava mais debaixo do jugo de escravidão. Eles sabiam da história dos seus antepassados que viveram debaixo da escravidão, mas obviamente eles não estavam mais debaixo desse espírito de escravidão. E isto é muito importante, mas é muito relevante nós entendermos que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Abraão teve 2 filhos, um filho da escrava, a outra filho da livre. Porque, irmãos, o mundo está em desespero, o mundo está em completo pânico, as pessoas estão completamente perdidas, os homens mais sábios do mundo, os governantes mais intelectuais, toda a estrutura política, toda a estrutura social, toda a estrutura científica, médica, ninguém sabe o que fazer diante desta pandemia, diante desse contexto. E aí nos resta então sabermos de quem nós somos livres, porque os filhos da escrava provavelmente estão debaixo de grande opressão, de grande medo, mas os filhos da livre estão desfrutando da graça e do favor do Senhor. Você precisa resolver na sua vida se você é filho de quem, se você é filho da escrava ou se você é filho da livre. Eu estava lendo um dado muito importante no que diz respeito a doenças mentais, a depressão nos dias de pandemia. Estamos aí nesse ambiente já há algum tempo, alguns países um pouco mais, um pouco menos, mas desde novembro se fala desse vírus, desse problema, e aquilo só foi agravando, e hoje nós já estamos no mês 7 e o mundo todo vivendo um caos, praticamente todas as fronteiras fechadas, aeroportos em dezenas de locais, de capitais, de cidades paradas, uma crise na área da aviação como nunca visto na história. Talvez a maior crise humanitária, a maior crise humana que já se viu ao longo dos últimos anos. Que coisa terrível. E nesses dias, olha que coisa interessante,
o percentual de pessoas que relatam um comportamento, né, um sintoma de estresse, cresceu de 20 a 25, só no mês de março. De 20 a 25 cresceu. Era de 6,9, enquanto na última semana de março, entre 15 e 20 de abril, aliás, isso de um mês para o outro, o número subiu para 9,7. Então, em torno de 6 e agora foi em torno de 9. Olha, cresceu 3, 4 pontos o número de pessoas com problemas de estresse. O número de pessoas com depressão saiu de 4,2 no início de março para 8%. Em torno de 8%, cresceu 4%. Isso você faccionando os problemas mentais, estresse, depressão, etc, etc. Ansiedade, tudo isso relacionado a doenças que vêm na mente, doenças psicossomáticas. Então, a questão da depressão cresceu 4%. Olha outra coisa, a ansiedade, um salto de 8,7% dentro dessa estatística de problemas mentais, de doenças na mente, para 14,9%, só o que diz respeito à ansiedade. Olha que coisa terrível, cresceu muito, 6% praticamente. E outras situações mais, segundo uma estatística, um profissional da área, uma plataforma de atendimento psicológico virtual aumentou 200% o número de pessoas procurando auxílio em plataformas que cuidam desse ambiente de doenças da mente. Que coisa terrível. Tudo isso nesse ambiente de pandemia. Existe um dado para o futuro, para aproximadamente aí até 2030, a próxima década nossa, que começa agora o ano que vem, existe um dado de que 450 milhões de pessoas serão afetadas diretamente por transtornos mentais. Fruto do quê? Desse ambiente de pandemia. São dados oficiais, não quero alarmar você, não quero colocar o seu coração nisso, não quero que você coloque o seu coração nisso, só quero mostrar a você quais são as projeções. Aquilo que já está acontecendo, esse crescimento assustador, em média 50%, 60% de pessoas que estão sendo afetadas por problemas mentais e 450 milhões de pessoas serão afetadas até 2030, na década que nós vamos entrar em 2021. Dizem que será a doença, os problemas mentais, doenças mentais, que mais vai matar na humanidade na próxima década. Mas aonde está nascendo? Agora, nesse ambiente de pandemia, nesses 6 meses que o diabo tem assolado a humanidade. Existe um vírus, ele é real, nós não desqualificamos o poder letal que ele tem, mas existe uma outra situação, um outro ataque maligno na mente das pessoas, levando as pessoas a serem subjugadas pelas informações terríveis que nós temos recebido. Agora, o que faz a diferença nisso tudo? E aí é onde entra a nossa palavra. Aqueles que são filhos da escrava estão sujeitos a esta opressão, porque vivem debaixo da justiça própria. Mas aqueles que são filhos da livre estão debaixo da graça e do favor de Deus. Logo, pandemia nenhuma afeta o nosso comportamento mental, porque nós temos a mente de Cristo, a nossa mente foi renovada e nós buscamos as coisas que vêm do alto. Nós não nos atentamos para essas coisas que se veem, mas o nosso coração está nas coisas sobrenaturais de Deus. Você é filho da livre ou você é filho da escrava? A filha da escrava está sujeito ao aumento do percentual de ansiedade, ao aumento das questões de depressão, ao aumento da ansiedade e todas essas doenças mentais. Mas os filhos da livre estão a cada dia experimentando o favor e a graça do Senhor. Quero te fazer uma pergunta: você quer ser filho da livre ou você quer ser filho da escrava? Filha da escrava está condenada até 2030, 450 milhões de pessoas afetadas por problemas mentais, mas os filhos da livre, 2030, 35, 2040, uma eternidade os espera para a glória de Jesus, aleluia. Seja filho da livre, não filho da escrava. Então,
é muito interessante isso, e nós precisamos perceber este mover de Deus, nós precisamos entender isso, e colocar o nosso coração debaixo das promessas do Senhor para a nossa vida, aleluia. Agora quero começar fazendo uma pergunta para você: que tipo de filho você quer ser? Filho da livre ou filho da escrava? Primeiro ponto, o herdeiro menor não difere do escravo. Gálatas ainda, capítulo 4. Primeiro ponto é, o filho menor não difere da escrava ou do escravo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha que coisa. Enquanto o filho é menor, não difere da escrava, ainda que seja herdeiro ou ainda que seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações e o que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Então, veja bem, aqui nós temos uma questão muito prática. O que é menor ainda não pode desfrutar, ainda que seja dono de tudo, porque ainda não é período para ele desfrutar. Imagine você, uma criança recebe dos seus pais uma herança bilionária, mas ele não tem capacidade ainda de desfrutar. Há tempos atrás, alguns anos atrás, um cantor muito famoso, um cantor que mais vendeu discos na história, tinha 2 filhos, faleceu, os seus filhos herdaram tudo o que o pai tinha, mas havia tutores, seus avós, seu avô era o tutor, eles ainda não poderiam administrar as suas finanças. Por quê? Porque eram menores. Ao crescerem, passaram a ter liberdade sobre suas finanças. É assim que a palavra diz, que o filho menor é como um escravo, ele tem tutores sobre ele não pode gozar da sua liberdade. Este filho menor aponta para aqueles que estão debaixo da lei, porque quem está debaixo da lei está debaixo da justiça própria, não mudou a mentalidade, ele nasceu de novo, ele já é filho, ele recebeu a Jesus como Senhor, mas ainda não entendeu que ele não vive debaixo da lei, ele não vive debaixo da justiça própria, ele não vive debaixo do merecimento, ele desfruta do favor de Deus, a sua mente foi renovada, a sua mente foi transformada. Agora, a graça de Deus, o favor imerecido que conduz a sua vida e as suas ações. Logo, ele não vê esse ambiente de pandemia com desespero. Por quê? Porque ele não é filho menor mais, ele já é um filho adulto. Agora, ele sabe que quem ele é, já não há crise mais de identidade. Isto é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas estão nas células às vezes, mas não entenderam ainda que são filhos amados, que são filhas amadas, estão se comportando como filhos menores, são herdeiros de toda a promessa de Deus. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, aleluia, não é na eternidade, é nos dias presentes. É nos dias de hoje, nós já somos abençoados, mas a pessoa vive esse ambiente de recessão, de problemas econômicos, de dificuldade de circulação, e a mentalidade se comporta como filho menor, que vive chorando, que vive depressivo, que vive triste. Como que eu vou fazer? Não há situação, não há meios, não há recursos. Isto é um comportamento de um filho menor. Você já pode desfrutar da plenitude do Senhor. A sua vida não pertence a você mais, a sua vida pertence ao Senhor. Pode ter certeza, Ele está muito mais preocupado com você do que você mesmo.
Ele sabe de todas as suas necessidades, Ele conhece o seu deitar, Ele sabe do seu levantar, Ele sabe do que você precisa na sua mesa, Ele sabe dos recursos que você precisa para pagar as suas contas. Pastor, mas está difícil. Sim, eu sei que está. O que eu faço? Viva como filho maduro. Senhor, tudo é teu. Se tudo é teu, tudo é meu. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Eu não vou esperar para viver as promessas daqui 30, 50 anos. Eu quero viver as tuas promessas em tempo presente. Isto é um comportamento de um filho maduro, de um filho crescido, de um filho que não está debaixo da lei. Aqueles que estavam sob a lei, estavam debaixo desse contexto. Era um filho menor, não podia desfrutar ainda. Mas quando Cristo se manifestou, a plenitude de Deus foi estabelecido entre nós. Então, a partir de Cristo Jesus, nós nos tornamos agora herdeiros do Senhor em tempos presentes. Você pode desfrutar e não viver mais como escravo. Você não precisa viver como filho menor. O filho menor, ele não tem liberdade. O filho menor, ele não consegue ainda conduzir o carro, por melhor que seja o carro que ele tem. Mas o filho maior já pode conduzir. Você já pode conduzir. Você já pode desfrutar, porque em Cristo Jesus a plenitude de Deus foi estabelecida entre nós. Infelizmente, o filho da escrava nunca vai perceber isso. Ele nunca vai perceber. Mas o filho da livre discerne quem ele é e vive toda a plenitude de Deus para a glória de Jesus. Aleluia. Nós temos o exemplo, o povo de Israel, eles estavam no Egito vivendo como escravos. Eles não podiam desfrutar da plenitude, mas Deus tirou eles da escravidão e os conduziu para Canaã. O deserto foi o tempo de maturidade. Nós já falamos aqui por alguns domingos sobre o caminho do deserto, sobre a experiência que eles tiveram no deserto. Você pode entrar no nosso canal Vinha Angola TV e desfrutar desse ensino. O deserto então foi um tempo de amadurecimento. Eles não poderiam viver em Canaã com a mentalidade do filho da escrava. Agora eles são livres. Canaã é lugar de gente livre. Você é livre em Cristo Jesus, então viva com a mentalidade diferente. Você já não é mais filho menor, você já é crescido. Amém? Segundo ponto. A atitude do filho da lei, que aponta para a escrava, é diferente da atitude do filho da livre, que aponta para a graça. No livro de Lucas, nós temos uma história muito interessante. Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18, diz assim: certo homem importante perguntou: bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus? Ou a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Versículo 20. Você conhece os mandamentos? Jesus falando para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E tudo isso tenho obedecido. Disse: desde a minha adolescência, em tudo isso eu tenho obedecido. Este homem muito rico falou para Jesus. Ao ouvir, olha só, versículo 21, aliás, 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus diz: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Sabe, quando você vê isso, pode aparentemente parecer algo injusto da parte de Jesus com aquele homem, né? Porque afinal, ele talvez foi rico ou tornou-se rico fruto do seu trabalho. E pode parecer que Jesus é contra a riqueza. Não, não é contra a riqueza. Você pode ser muito rico. Se você acha que, se você não quer ser rico, pode orar por mim. Não tenho problema nenhum em orar por isso. Porque é bênção você desfrutar de tudo que o dinheiro pode comprar. Não há pecado nisso, pode ter certeza disso. Então, mas o que Jesus queria mostrar para este homem aqui? Que ele não poderia ser escravo da riqueza dele, ele não poderia ser escravo do dinheiro. Havia algo muito mais importante para ele. Olha, ser rico é bom,
Rico tem alguns privilégios, e nenhum problema contra isso. Mas o dinheiro não pode ser o tesouro da pessoa. Eu li uma matéria esses dias, nessa época de pandemia, colocaram um carro à venda, uma Lamborghini, a 5 milhões de reais. Eu li lá do Brasil essa matéria. Vendeu em minutos. E aí, que coisa interessante, né? Eu fiquei a pensar, quem tem 5 milhões para pagar num carro? Tem que ser alguém muito rico. Os 5 milhões não pode fazer diferença alguma para ele. Então, ele comprou, ele tinha dinheiro para comprar. Qual que é o problema nisso? Nenhum. Qual que é o problema desse rapaz aqui, nesse homem rico, em ter dinheiro? Nenhum. Mas o que Jesus estava mostrando para ele? Que havia valores muito superiores àquilo. E ele estava achando que, com o dinheiro, ele conseguiria comprar, talvez, a eternidade, a vida eterna. Se Jesus dissesse a ele, olha, a vida eterna custa 5% da sua fortuna, ele pagaria com maior alegria. Mas Jesus falou, venda tudo que você tem, e aí me segue. Quer dizer, tudo que você tem não pode comprar aquilo que você pode receber de graça. Era muito simples. Jesus estava ensinando para ele um valor que ele não conhecia. Ele só conhecia o valor monetário, prosperidade, riqueza. Mas Jesus estava dizendo a ele que a vida eterna é sobremaneira muito mais elevada do que tudo que o dinheiro dele pode comprar. Mas infelizmente aquele homem não percebeu isso. Ele valorizou mais o dinheiro do que a vida eterna que era dado gratuitamente. Jesus estava dizendo, você não precisa de dinheiro para ter vida eterna. Você não precisa fazer nada. Você só precisa me seguir. Ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa. O filho da escrava acha que tem que fazer alguma coisa o tempo todo para seguir a Jesus, acha que tem que ser bom demais, acha que tem que dar dinheiro para ser abençoado, acha que tem que ficar pegando lenço ungido, água ungida, acha que tem que ficar passando no meio de porta. Não, você não precisa fazer nada, é simples, abra mão de tudo e siga Jesus. O abrir mão de tudo, leia-se, não é não ter nada, ao contrário, é não fazer de tudo aquilo que você tem, aquilo que te aproxima de Deus. Nada do que nós temos nos aproxima de Deus. Por quê? Porque Deus é rico demais para vender a sua graça, e nós somos pobres demais para comprá-la. Portanto, então, não queira fazer nada para herdar, apenas creia. A Bíblia diz, a todo aquele que crer, sabe? Então creia, receba, seja batizado, é muito simples, você vai desfrutar da eternidade, da glória de Deus, do favor de Deus. A todo aquele que crer e receber, você precisa confiar, receber. Você pode fazer isso agora, onde você está. Ao ouvir essa palavra, você pode dizer, Senhor, eu não quero ser mais filho da escrava, eu quero ser filho da livre, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus fez um desafio para aquele jovem. Qual que era o desafio? Siga-me. Você não precisa fazer nada para herdar a eternidade. Você não precisa fazer nada para ter a vida eterna. Siga-me. Foi difícil para ele. Ele achou que poderia fazer alguma coisa. Em contrapartida, no mesmo livro de Lucas, capítulo 19, conta a história de um homem muito rico também. Então aqui nós temos dois homens ricos, mas nós temos duas atitudes diferentes. Zaqueu, Lucas 19, 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Esse homem também queria ver quem era Jesus. Aproximou-se então dele. Era um homem muito baixo, está escrito aqui, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens, que coisa, aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então agora, nós temos um outro exemplo aqui, de um homem também rico. Só que muito interessante, um exemplo completamente diferente, uma resposta diferente. Este homem agora rico,
ao receber Jesus, ele mesmo disse: Senhor, o dinheiro agora não é mais importante para mim. Toda a minha riqueza não é mais importante. Eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Se eu prosperei de uma maneira ilegal, eu quero vender tudo que tenho e quero distribuir aos pobres. Ele estava dizendo: Senhor, eu tive um encontro com a sua graça, eu tive um encontro com o seu favor, a tua presença em minha vida vale muito mais do que toda a minha riqueza. Jesus então disse: hoje houve salvação nesta casa. Por que a salvação entrou naquela casa? Porque agora aquele homem, ele se despiu de todo o seu poderio, de toda a sua riqueza, em função de vestir-se da graça e do favor de Deus. Há uma diferença para aquele que é rico, filho da lei, e para aquele que é rico, filho da graça. O que é rico, filho da lei, acha que tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Ele acha que se ele não der o dízimo, ele está debaixo de maldição, o carro vai quebrar. Ele acha que ele tem que dar o dízimo para que a sua fortuna se multiplique. O filho da graça não, ele dá o dízimo porque ele tem compromisso com a casa de Deus. Ele oferta porque ele tem prazer, ele entende que nada é dele, tudo é de Cristo, e por causa do encargo e do coração que ele tem o privilégio de fazer parte da edificação da casa de Deus. Como Zaqueu, ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro agora não era o fator mais importante da vida dele. O fator mais importante da vida dele era a presença de Jesus, era ter o coração dele quebrantado diante do Senhor. O filho da escrava pode ser rico, mas aí o dinheiro, ele acha que pode comprar alguma coisa. Ele acha que o dinheiro compra a bênção de Deus. O filho da livre, não. Ele é muito rico, mas ele é abençoado. Ele é abençoado não porque ele comprou alguma coisa, não porque ele merece, é porque o pai dele é rico e ele já se posicionou como herdeiro. Você é um rico ou quer ser um rico, filho da lei ou filho da graça? É completamente diferente. O filho da lei, o filho da escrava, ele vive preso no dinheiro e não prospera. O filho da livre, ele tem muito dinheiro, mas o dinheiro não prende o coração dele. O que prende o coração dele é estar na presença de Jesus. E por causa disso, a cada dia ele recebe mais favor de Deus. O favor de Deus é multiplicado sobre a vida dele. E aí, você quer ser que tipo de rico? Amém? Terceiro ponto. Os filhos da livre aponta para a promessa. Os filhos da graça, da escrava aponta para a carne. Livro de Gálatas ainda, capítulo 4, versículo 21. Dizei mais vós, o que quereis? Estar sob a lei? Estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O filho da escrava nasce da carne, mas o filho da livre nasce da promessa. Aqui nós podemos perceber claramente a ilustração que Abraão tinha 2 filhos. Ele tinha um que era fruto da promessa e o outro que era fruto da carne. Sabe, há uma diferença. O que era fruto da carne não soube discernir o tempo de Deus. Guarda isso. Quem é fruto da carne, quem é filho da escrava, não consegue discernir o tempo de Deus. Vamos voltar lá para a gente entender isso. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1, diz assim. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha a mentalidade de Sarai, então o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Que coisa terrível, que decisão, que escolha errada na vida de Sarai e atendida por Abraão. Sara, então, que era a esposa de Abraão, que havia recebido de Deus uma promessa,
ela não soube discernir o tempo. Já havia se passado por volta de 15 anos, talvez, quando tinha sido visitada pelo Senhor e visitado Abraão, foi desafiado a sair da sua descendência, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus tinha como promessa para eles. Eles partiram, estavam peregrinando, andando, chegaram em Canaã e estavam aguardando a promessa. Mas ao longo do tempo, Sara, ela já praticamente tinha desistido. Já que o Senhor me impediu de ser mãe, então eu vou dar a você uma egípcia, a minha empregada, a minha serva. Quem sabe eu posso constituir família a partir dela. Que coisa! Então aqui nós temos dois contextos. O filho da escrava aponta para uma atitude de alguém que não sabe discernir o tempo do agir de Deus. Você não pode viver como filho da escrava, você não pode viver com a mentalidade da escrava. Quem vive com a mentalidade da escrava não consegue discernir os modos operantes do Senhor. Eles olham, ou ela olha, a situação difícil e conclui que aquilo é o fim, mas não é o fim. Quem vive como filho da livre, sabe que a luta pode durar a noite inteira, mas o romper da manhã trará o favor e a bênção de Deus. Aqueles que são filhos da escrava, vivem debaixo do medo, do pânico, acham que a luta, a tribulação, o problema financeiro, o dia da má notícia é o fim. Mas aqueles que são filhos da livre, proclamam todos os dias, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda a comparação. Por quê? Porque entende que a leve e momentânea tribulação vai resultar numa bênção sobrenatural de Deus sobre ele. Não faz como Sara. Sara percebeu a tribulação e concluiu: eu não posso ser mãe, Deus me amaldiçoou, Deus não me permitiu ser mãe, Deus não quer me abençoar, e por causa disso, então, tome a empregada, e a partir dela, então, eu vou constituir família. Não, você que é livre, não constitui família debaixo de uma mentalidade de escravo. Você anda na dependência da graça de Deus e do favor de Deus todos os dias. Você crê, não importa, pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias, 30 dias, enquanto a promessa de Deus não se cumprir sobre sua vida, você vive no descanso do Senhor, crendo todos os dias. Você não é filho da escrava, você é filho da livre, você não está sob a lei, você está debaixo da graça e do favor de Deus. Posso ouvir um amém? Ou você pode escrever um amém aí, você pode escrever um glória a Deus, você pode escrever um aleluia, você pode dar um grito aí onde você está, dizer aleluia. Você pode dizer: eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. Porque quem é filho da escrava é nascido da carne, fruto da ação do homem. Sara agiu, Sara quis constituir família. Não é Sara que vai formar família. Quem vai formar família é Deus em Sara. Sara quis dar uma outra mulher para Abraão, mas a mulher da promessa era Sara. Ela não deveria ter feito isso. Aqueles que vivem, então, debaixo desse ambiente da mentalidade escravo, está condicionado a essa situação da carne, age pela carne, age pelo impulso da carne, comporta-se segundo as condições da carne. Não é assim. Sara quis fazer ela as coisas. Não queira fazer você as coisas, deixe Deus fazer as coisas. Nesse ambiente onde você não pode mover nada, onde você mal pode sair de casa, você tem horário para sair de casa, você tem restrição de trabalho fora de sua casa, ainda que você queira, não se pode trabalhar mais, não pode, está controlado, está limitado. É hora de você viver como livre, é hora de você não comer pão de dores e descansar na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que aos seus filhos Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está na sua casa, impedindo de sair dela, trabalhando ainda que remoto, você está gozando do privilégio, do favor de Deus. Não queira fazer como Sara. Sara quis ela constituir família, Sara quis ela ser abençoada. Não, descanse no Senhor. Ao seu tempo Deus dará a você todas as suas promessas.
fui moço e sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão. Você não é filho da escrava, você é filho da livre. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados sobre sua vida. Não queira agir você. Não queira você ficar resolvendo coisas, o que você não pode resolver. Não queira você ficar ansiosa pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir. Não, descanse. Deus sustenta os pássaros. Deus faz os lírios brilhar como ninguém. Assim será com você e será comigo. Deus dará ao seu tempo tudo aquilo que é necessário. Sara teve filho com 100 anos, sabe por quê? Porque ela já não podia mais fazer nada, já havia cessado o costume da mulher. Abraão já estava envelhecido, não podia gerar mais filhos, mas Deus operou um milagre, abriu a madre de Sara. Com 100 anos ela segurou um bebê, com 100 anos Abraão foi pai. Aleluia! E o seu filho deu origem a uma grande nação, a saber, Jesus, do qual hoje nós somos herdeiros, do qual hoje nós somos nascidos de novo, pelo poder e milagre da ressurreição dele. Nós morremos da sua morte e ressurgimos no seu nascimento. Mas aonde começou essa história? Lá, no Filho da Livre, aquele que foi gerado fruto da promessa, não do ambiente da escravidão. Quando Sara não podia fazer nada, Deus fez. Quando você não pode fazer nada mais, Deus faz. Quando você desistir de fazer com a própria mão, assim como Sara, porque ela tentou fazer com as próprias mãos, não deu certo. Quando você desistir de fazer com as próprias mãos, Deus vai fazer com a dele. Posso ouvir um amém? Quarto e último ponto. A velha aliança e a nova aliança. O filho da escrava aponta para a velha aliança. O filho da graça, da livre, aliás, aponta para a nova aliança. Gálatas 4, 24. Espero que você esteja recebendo essa palavra de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sua mente renovada, sua mente transformada. A partir de hoje, você não se comporta mais como filhos da escrava diante desta pandemia. Você se comporta como filho da livre. Porque o filho da escrava aponta para a velha aliança. O filho da livre para a nova aliança. Gálatas 4, 24. Estas coisas são alegóricas, porque esta mulher são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a velha aliança, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar gera para a escravidão. A lei aponta para esse ambiente da escravidão, da força do braço, do suor do rosto, da justiça própria, do merecimento. Vós, porém, irmãos, versículo 28, sois filhos da promessa como Isaque. Aleluia! Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da nova aliança estabelecida por Jesus. No livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre da lei, da condenação, do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, você não é filho da escrava, você é filho da livre. Você é filho da promessa de Deus. Versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Estamos debaixo de uma nova aliança. Jesus estabeleceu uma nova aliança.
A velha aliança aponta para o Monte Sinai, aponta para a lei, são os filhos da Agar, são os filhos da escrava. Agar era escrava de Sara. Sara, ela era aquela que carregava a promessa de Deus. Ismael, nascido de Agar, não poderia herdar a promessa. O que iria herdar a promessa era aquele filho nascido da promessa, da mãe da promessa, que era Sara, aquela que recebeu a promessa. Estamos então debaixo de uma nova aliança, não da carne, mas do Espírito estabelecido por Jesus. Você pode vibrar com essa vida revelada através da palavra. Sabe, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, através de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da promessa. Isaac estava debaixo da promessa, Ismael não. Ismael era filho da lei, daquela que era escrava. No livro de Gálatas 4:29, como porém outrora que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então, a carne vai sempre perseguir o Espírito. A mentalidade de escravidão sempre vai seguir a mentalidade do Espírito, que é livre. Porque não tem como você não olhar as coisas naturais à sua volta, mas não ceda às pressões da carne, não ceda às pressões da mente do escravo ou do filho da escrava. Você não é filho da escrava, era enquanto estava na carne. Agora que nasceu de novo, você é filho da livre. Não ceda às pressões da carne, não ceda às pressões da justiça própria, não ceda às pressões do merecimento. Desfrute do favor e da graça de Deus abundante sobre sua vida. Desfrute agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro de João, capítulo 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é nascido do Espírito, você não é mais nascido da carne. Se você nasceu de novo, se você creu, se você recebeu, você não é mais filho da escrava, agora você é filho da livre. Você não é mais filho da mentalidade de escravidão, você é filho da mentalidade da livre. Você não está mais sob a lei, você está debaixo da graça, do favor e merecido do Senhor. Todos os dias você pode proclamar: eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu sou herdeiro do Senhor, eu sou herdeiro das promessas de Deus, eu sou co-herdeiro de Cristo, de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para mim. Aleluia! Vibre aí para a glória de Jesus. E nós vamos concluir no versículo 30, contudo, que diz as Escrituras: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre sua vida: lance fora agora toda mentalidade de escravo. Lance fora agora. Enquanto essa música está tocando aí de fundo, vá renovando a sua mente, vá liberando a sua mente agora, em nome de Jesus. Vai despindo sua mente de toda escravidão, de todo sentimento de escravidão, em nome de Jesus. Que a sua vida agora seja renovada, que você seja transformado agora. Esse sentimento de medo que estava rondando sua mente não vai prevalecer sobre você. Lança fora a escrava, o seu filho. Lança fora agora a lei que produziu comportamentos limitadores de filhos sobre você. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, a sua mente mudada, a sua mente transformada, o poder do Espírito Santo operando agora e libertando você e transformando você e mudando a sua mentalidade. Lança fora agora em nome de Jesus toda mentalidade, todo sentimento de filho de escrava. Você é herdeiro, você é herdeira, você é livre, você não está debaixo da condenação da pandemia, você não está debaixo da ira de Deus, você não está debaixo da projeção da OMS, você não está debaixo da projeção de todas as autoridades mundiais, onde diz que falência virá, onde diz que
que a pobreza vai aumentar, aonde diz que muito mais pessoas serão infectadas, aonde diz que haverá uma segunda onda, uma terceira onda. Nós já estamos debaixo da onda do Espírito Santo. Não há onda de pandemia que diminua a nossa intensidade, o nosso propósito, a nossa disposição de caminhar debaixo da graça e do favor de Deus. Lance fora toda mentalidade de escravidão, receba agora, seja ativada agora a mentalidade de livre, seja ativado na sua vida agora uma mente renovada e transformada. Quando todos dizem que não, você que é filho da livre diz que sim. Quando tudo diz que as pessoas aumentarão com problemas mentais, você declara o que está escrito no livro de Romanos capítulo 2, eu não me conformo com este presente século, mas eu renovo o meu entendimento através do favor imerecido de Cristo Jesus, que me tirou da condenação do pecado e me deu liberdade. Você é filho da livre, conquistada na cruz do Calvário, porque havia uma promessa de Deus no livro de Isaías: a todos aqueles que estavam em trevas viram a sua maravilhosa luz, a luz de Cristo que resplandeceu para Saulo e mudou a sua vida, resplandece agora em você e muda a sua vida e muda a sua mentalidade. Em nome de Jesus, você não é mais filho da escrava, você é filho da livre, para a glória de Jesus. Você não está mais debaixo do espírito do medo, você é filho amado do Senhor. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Eu quero encerrar dizendo: o que você vai escolher ser ao longo da sua vida, dos anos que te restam, 20, 30, 15, 50, sei lá quantos anos, ser filho da escrava ou filho da livre? Sua decisão agora vai mudar o seu destino. A sua decisão hoje vai mudar a sua maneira de encarar a pandemia. A sua decisão hoje vai mudar a sua forma de encarar o confinamento. A sua decisão agora, em nome de Jesus, vai mudar a sua forma de enxergar as suas finanças. Vai mudar a sua forma de enxergar o que é sobreviver em tempos difíceis. Em nome de Jesus, eu libero sobre sua vida uma mentalidade renovada, transformada no poder de Deus. Aleluia. Declare: eu sou filho da livre e não da escrava. Aleluia. Glória a Deus. Oh, diga um amém bem forte onde você está. E nós vamos encerrar compartilhando da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, que bênção participar da ceia do Senhor. Vou te falar uma coisa: nós vamos celebrar a ceia até que tenhamos os cultos presenciais aqui em Luanda, Angola. Aliás, Luanda e em Angola, que estamos também em Benguela. A ceia, então, é algo memorável, algo tremendo. Deus estabeleceu a ceia antes ainda da velha aliança. Nós temos uma menção da ceia, duas. A Bíblia diz que Melquisedeque, o rei de Salém, que significa rei de justiça e rei da paz, aponta para Jesus. Alguns dizem até que é uma teofania de Cristo. Ele levou pão e vinho para Abraão. Abraão comeu pão e vinho com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Abraão deu dízimo a ele de tudo, porque reconheceu que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Segunda menção da ceia foi quando o povo de Israel estava saindo do Egito, estava saindo do ambiente de escravidão, guarda isso, para a liberdade, para a mentalidade de livre, para a terra do que é livre. Deus mandou eles entrarem nas suas casas, matarem o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas e comer da carne do cordeiro. Esse cordeiro aponta para Cristo,
o sangue nos umbrais das portas aponta para o sangue de Jesus. Eles celebraram a Páscoa, a passagem. Ali foi a ceia do Senhor. Eles estavam comendo do cordeiro, o sangue sobre a porta, como um sinal de que a morte não tem mais poder sobre nós. Nós estamos saindo do ambiente de escravidão, estamos entrando no ambiente de liberdade. A nossa mentalidade vai mudar, nós vamos nos tornar filhos maduros, porque nós queremos desfrutar de todas as promessas. Aleluia, glória a Deus. Eles deveriam fazer isso ali naquele dia. A morte não pôde entrar na casa onde havia sangue e onde havia carne, a carne do cordeiro. Esse cordeiro aponta para Cristo. A morte não pode entrar aonde há o sangue do cordeiro e aonde há a carne do cordeiro. Pastor, mas como é que é isso? Do livro de Coríntios, Jesus celebra a ceia, a primeira ceia da nova aliança, do Novo Testamento. Jesus estava pronto a morrer na cruz. Ele estabelece a ceia. Ele estava prestes a estabelecer que agora o povo não estaria mais sob a lei, mas debaixo da graça. Ele era a própria graça entre o povo. Oh, que coisa boa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este é o corpo de Cristo. Oh, o povo deveria comer do cordeiro. Nós devemos comer do cordeiro. Nós devemos comer do corpo de Cristo. Jesus diz no livro de Coríntios: façam isso em memória de mim. Ele estabeleceu a ceia ali no livro do Evangelho. Aqui ele está compartilhando agora, ensinando. Paulo, aliás, ensinando a igreja esse princípio tão sobrenatural. Aqui é a igreja do Senhor sendo ensinada a praticar aquilo que Jesus já havia instruído no Evangelho. Jesus compartilhou com os seus discípulos. Agora aqui a igreja, como eu e você, deveria reunir-se e comer do pão. O pão aponta para o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Assim como eles fizeram na saída do Egito, assim como Jesus ensinou os discípulos, assim como os apóstolos ensinou a igreja, assim nós, como igreja do Senhor, comeremos todos os domingos do corpo de Cristo, até que possamos congregar novamente. É um sinal para nós, em nome de Jesus. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Oh, bendito és o nome do Senhor. Vamos orar pelo pão. Pai, nós consagramos o pão, que é o corpo do Senhor. Assim como o Senhor fez com os seus discípulos, os apóstolos fizeram com a igreja. E nós fazemos os nossos dias como membros do teu corpo, como membros da sua igreja. Consagramos esse pão. Ao comermos do pão, a vida do Senhor vai fluir em nós com poder e com autoridade. Senhor, nós consagramos o vinho. Ao tomarmos do vinho, nós queremos desfrutar da sua graça, do seu favor, da nova aliança. Queremos reestabelecer e confirmar: não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Oh, bendito és o teu nome. Você pode então comer do pão aí na sua casa e tomar do vinho. Compartilhe com quem está ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos encerrando o nosso culto para a glória de Jesus, bastante alegria. Oh, bendito és o nome do Senhor. Obrigado por ter estado conosco até o final dessa reunião. Quero te dizer que nós teremos uma semana maravilhosa. Assim como você foi abençoado pela live que tivemos nesse sábado, você não imagina como será por aquela que nós teremos no próximo sábado agora. Marca aí na sua agenda, 17h30, um louvor maravilhoso.
é uma realização da Vinha Angola e em parceria com a nossa equipa, alguns irmãos preciosos. Nós teremos muitos empresários da nossa comunhão que irão abençoar, patrocinar essa live. Nós queremos mencionar no dia o nome de todos os irmãos que Deus tem levantado, homens de negócio, mulheres de negócio ao nosso lado. Você pode me procurar ainda essa semana ou procurar o Caio Carvalho para que possamos organizar a forma como você vai participar. Nós temos um custo, obviamente, estamos alugando equipamento de mídia, investimos altíssimo em equipamento de som, estamos alugando luz, vai ser algo maravilhoso. Deus te abençoe, uma semana de grandes realizações, temos muitas coisas ao longo da semana e vai ser uma grande bênção. Quero reiterar gratidão a toda a nossa liderança pelo primeiro semestre. Ontem nós celebramos a festa da colheita, muito obrigado pelos obreiros, pastores, discipuladores, líderes de células, pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao nosso lado, anfitriões, líderes em treinamento, membros, todos aqueles que foram instrumentos de Deus para superarmos esse primeiro semestre. Começamos um segundo semestre reafirmando que nós já cruzamos o rio e agora definindo que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Portanto, a promessa da bênção tríplice, da chuva abundante, vai ser conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa: Jesus ama muito você e por causa disso, eu também te amo. Fique na paz do Senhor. Estamos juntos. Deus te abençoe. Deus te guarde. Uma semana cheia de vida e cheia da presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.